Investidores, o Bitcoin está sendo cotado a 61.370 dólares nesse momento, o BTC valorizando 1,80% hoje, depois de ter sofrido uma queda importante ontem, né? O BTC chegou a se desvalorizar 7,50% e chegou a fazer uma mínima lá na casa dos 58.468 dólares. Isso colocou indicadores e boa parte do mercado em uma frequência de medo, né? Mas não nós, né, investidores? A gente está, acho que, mais empolgados e otimistas do que nunca com esse mercado. Então, nesse vídeo a gente vai fazer mais um giro aqui por importantes fatos e dados na nossa leitura de que nós estamos em uma fase pré-bull run e que este mercado, possivelmente ainda em 2024, vai explodir, independente das oscilações de preço que possam acontecer neste curto ou curtíssimo prazo, né? A gente vai nesse vídeo, olha só, dar um giro aqui pelo indicador de medo e ganância. O mercado começa a especular fundo já no Bitcoin, olha só, e tem indicador on-chain reforçando essa tese de que o Bitcoin pode realmente suportar a pressão na casa dos 60 mil dólares. A gente vai dar uma olhadinha também em um dado muito importante em relação aos mineradores. O mercado pode chegar a um ponto de dor máxima que está sendo indicado lá pelo mercado de opções. A gente vai ver isso nessa análise também. Tem informações relacionadas a MTGOX. A gente vai dar uma passada pelo calendário econômico. Tem banco recomendando o Bitcoin. A gente vai dar um giro pelos gráficos também. As altcoins estão se recuperando, ou seja, o mercado está mais empolgante do que nunca. Desanimar jamais, e esses movimentos que trazem emoção para o mercado só me empolgam cada vez mais, né, investidores? Então, se você tem capital exposto a essa indústria, fique com a gente até o final do vídeo, porque tem muita informação importante que vai somar aí na sua leitura de mercado e que vai fazer com que você tome boas decisões, decisões sábias, decisões que vão te levar a melhores resultados. Tá? E que vão te afastar daquele típico comportamento de sardinha. Então, partimos, olha só, investidores, com essa queda de ontem, o mercado atingiu um cenário de medo do Bitcoin. Olha só há quanto tempo que a gente não tinha esse indicador atingindo essa casinha aqui dos 30 pontos. Você está pensando que isso acontece a todo momento em um ciclo de alta? Não, cara, isso é raríssimo. Olha só aonde que a gente veio parar aqui, ó, com essa queda de ontem, né? Então, nós atingimos aqui um patamar que é muito pouco observado quando a gente está vivendo um ciclo de alta, olha só. Nesse horizonte de tempo aqui, que traz para a gente 2024, a gente teve esse mesmo patamar sendo observado em um dia. Ah, desculpem, caras, isso aqui é um período de um ano, é muito maior até do que o que eu estava observando, olha só, desde janeiro de 2023. A gente viu o indicador chegando nesses patamares quando o Bitcoin estava 25 mil dólares, lá em setembro de 2023, né? Em janeiro de 2023 a gente estava abaixo disso, abaixo dos 30 pontos, com o mercado ainda em uma frequência de medo, porque a FTX tinha acabado de falir, tinha muito pessimismo rolando, ou seja, isso aqui é nada mais nada menos do que uma oportunidade que precisa ser aproveitada, tá? Nós precisamos ter a coragem de nos expor, de aumentar a nossa exposição ao mercado nessas horas, tá? E eu não sei não, mas penso que talvez essa seja a última janela de medo no mercado antes da bull run. Ou seja, investidores, isso é uma oportunidade gritante. E os estratégicos já se ligaram nisso. Ou seja, quando o mercado atinge um ponto de medo, é que o investidor estratégico entra em cena. Ele realmente compra ao som dos canhões e na hora que está todo mundo feliz, todo mundo empolgado, todo mundo acreditando que quedas nunca mais vão acontecer, é aí que ele realiza os seus lucros e que ele deixa o risco todo para quem vai estar lá na euforia. Então, o investidor estratégico muitas vezes vai ter que atuar contra o mercado. E essa é a hora. It's time, guys. E olha só que interessante. Esse estudo da Sentiment apontou para a gente que nós atingimos um ponto de especulação sobre um fundo no Bitcoin que poucas vezes a gente observa. Olha só, olha o patamar que a gente atingiu aqui. Ó. Se a gente traçar uma linhazinha reta assim, ó, olha onde a gente chegou aqui. Então, a Sentiment mede a atividade social, né, relacionada ao Bitcoin e a tudo aquilo que traders e investidores estão falando sobre o BTC nas mídias sociais. E a palavra bottom, que é fundo em inglês, emergiu aqui, principalmente com essa queda de ontem, e o mercado já começa a especular que, de repente, a gente pode estar vendo o Bitcoin se sustentando dentro desse nível dos 60 mil dólares, e vários indicadores corroboram, né,
com essa tese ou com essa hipótese. Dá uma olhada aqui nesse ratio do MVRV, que é um indicador que a gente fala bastante aqui no canal, o indicador on-chain, e ele está trazendo, então, essa razão dos últimos 30 dias do MVRV. Olha só aqui, a gente tem basicamente, investidores, 3 oportunidades em que o MVRV atingiu esse patamar aqui, ó, dos menos 8 pontos, ó, aqui, aqui e aqui. Isso aconteceu 3 vezes desde setembro do ano passado, né? Sendo que a gente ainda tem essa oportunidade aqui também, caras, lá em setembro também, né? Ou seja, 4 oportunidades medidas aqui, né? 3 oportunidades fora esse momento atual que a gente está vivendo. Então a gente teve esse momento aqui e esse momento aqui. Nessas 3 oportunidades, o Bitcoin estava formando fundo, certo? E são vários os indicadores que mostram pra gente que o mercado talvez precise realizar uma força muito maior para derrubar o preço do BTC a partir dos preços atuais do que para sustentar ele, né? Então a gente pode estar vivendo um momento de exaustão da força vendedora, pelo menos nos indicadores e na leitura que eu faço dos dados que a gente monitora, é isso que eu estou vendo. Eu estou falando então que não tem mais queda no mercado? Não, não é isso que eu estou falando. O mercado é muito difícil você prever o curto prazo e cravar que a gente não vai ter mais oscilações para baixo em um mundo maluco que vive em conflito, com um monte de coisa acontecendo, com a economia americana à beira do colapso. Mas nós temos indicativos para acreditar que sim, um movimento de recuperação pode acontecer aí nesses próximos dias e as altcoins já responderam, né? E olha só, a reserva de bitcoins que está sob a posse de mineradores atingiu patamares mínimos, investidores. A gente vem falando disso aqui há muito tempo, caras. Há muito tempo a gente monitora. Os investidores estão perdendo o fôlego para vender Bitcoin. Aqueles que não têm capital para sustentar a operação estão capitulando, eles estão desligando as máquinas e saindo fora. Entendeu? Então isso aqui é uma pressão de venda que vai se esgotando. A pressão vai se esgotando, é o que eu estou falando. Chega um momento do mercado que os agentes envolvidos na formação de preço precisam fazer muito mais força para um lado. E o Bitcoin e as altcoins já sofreram quedas expressivas, quedas tão expressivas, que a gente começa a ver aqui que nós estamos passando por um momento em que o fôlego dos vendedores para vender é que está acabando, está começando a acabar, né? E como falei, quer dizer que não tem oscilações para baixo? Não, pode ser até que tenha, mas assim, oscilações, caras, muito temporárias e que vale a pena você apertar o cinto e se segurar ali e aqueles que possuem caixa até se expor um pouco mais, né? Olha só, esse momento em que nós estamos vivendo aqui do ciclo aponta que nós temos hoje apenas 12% dos endereços ativos com bitcoins em prejuízo, 12,15%. O interessante é que se a gente voltar 4 anos atrás, naquele momento pré-bull run, ó, a gente está voltando aqui, caras, vejam, para... deixa eu tentar colocar bem certinho aqui, ó. 26 de julho de 2020. Ou seja, quase exatamente 4 anos atrás, também nós tínhamos essa mesma margem de 12,19% de endereços no prejuízo, com o Bitcoin lá na casa dos $9.934, quase $10.000. Ou seja, os 58, 60, 61 mil dólares de hoje, provavelmente no futuro vão se provar os $10.000 de julho ou junho de 2020, né? Quando a gente tinha o Bitcoin mais ou menos nessa mesma época do ano, também há poucos meses depois que o halving tinha acontecido, com essas mesmas margens de endereços no prejuízo, né? Muitas confluências acontecendo, né, caras? E falando de curto prazo, novamente, olha só, a gente tem aqui o balanço lá no mercado de opções, que está indicando para a gente que o mercado pode ter um ponto de dor máxima exatamente aqui, lá na faixa dos 58 mil dólares, onde a gente tem 6 bilhões e 500 milhões de dólares em bitcoins que serão, então, processados pelo mercado, né, nesse próximo dia 28, que é sexta-feira. Ou seja, bastante grana em jogo, então a gente precisa ficar atento aí, porque
dependendo dos interesses aí desses agentes envolvidos no mercado de opções, a gente pode ver o Bitcoin lutando ali, brigando, quem sabe, com essa região ali, nessa faixa de preço mais ou menos onde ele está, né? 58, 59, 60 mil dólares, né? E aí, depois do vencimento desse montante aqui, pode ser que a gente tenha, então, um cenário diferente aí na formação de preço do Bitcoin, porque nas próximas semanas a gente vai ter patamares bem menores, né, de valores sendo processados dentro do mercado de opções. A gente também fica ligado nisso. Então, essa é uma semana decisiva, uma semana muito importante, e nessa mesma sexta-feira a gente vai ter dados importantes no calendário econômico, a gente já vai olhar aqui, tá? Nessa mesma análise, mas veja, muito interessante essa publicação da Into the Block. Apesar do FUD no mercado, o balanço de entrada de Bitcoin em carteiras com grandes quantidades de BTC aumentou muito desde maio. Atingiu, na verdade, a máxima desde maio, né? E holders que estão controlando pelo menos 0,1% da oferta de Bitcoin, do supply total do Bitcoin, adicionaram 7.130 Bitcoins às suas carteiras, aproximadamente 436 bilhões de dólares, apenas no dia 24. Né? Ou seja, uma acumulação massiva por parte desses investidores mais estratégicos e que acreditam nos fundamentos do Bitcoin e da indústria. Né? Olha só, essa operação que também aconteceu no dia 24, investidores, movimentou 935 milhões de dólares, tá? Em um movimento em que a leitura é de que isso aqui foi uma compra de Bitcoin nesse valor. Olha a taxa. A taxa é bizarra, né? 3 dólares de taxa para movimentar quase 1 bilhão de dólares, né? Isso é o Bitcoin, investidores. E as carteiras seguem acumulando Bitcoins como se não houvesse amanhã, caras. Olha só. Essa única carteira acumulou 4 mil Bitcoins hoje. Hoje é hoje, não é dia 25, é hoje. Hoje. Então, a acumulação segue assim, como se, tipo assim, o Bitcoin estivesse de graça, né? E a Reserva Federal lá de El Salvador, que tem parte da reserva em Bitcoin, também comprou, olha só. A alteração na última semana. Eles compraram mais 427 mil dólares em Bitcoins, né? Então, a acumulação segue frenética, como se não houvesse amanhã. É altamente recomendado que os investidores mais estratégicos sigam esse exemplo, façam DCA, façam compras parciais à medida que o preço vai oscilando e focando na bull run, né, caras? Tem muita coisa para acontecer ainda na indústria. Olha só, isso aqui é interessante. O Donald Trump vai ser o primeiro candidato à presidência dos Estados Unidos a participar em um evento dedicado ao mercado de criptomoedas, ou seja, o Bitcoin e a indústria cripto, investidores estão realmente fazendo voto lá nos Estados Unidos. O Donald Trump sacou isso aí. Esse cara de bobo, ele não tem nada, né? Então ele já está tentando ganhar voto aí cada vez mais usando o Bitcoin como ferramenta para isso. Agora, vamos ver se de repente ele for eleito, se essa postura tão friendly, tão pró-Bitcoin, pró-cripto, vai continuar, né? É isso que eu fico pensando. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa que confia em políticos, mas tomara que ele cumpra as suas promessas caso seja eleito e proporcione um ambiente amigável para o Bitcoin e as criptomoedas, né? E aí, falando do calendário econômico, caras, bom, a gente não precisa citar tudo o que vai acontecer, todos os dados que vão sair nessa semana, mas eu acho que os mais importantes serão divulgados na quinta-feira e na sexta-feira, tá? Na quinta-feira a gente vai ter nada mais nada menos que a divulgação do PIB americano, certo? Olha só, os dados do PIB serão divulgados, então quinta-feira a gente pode ter volatilidade no mercado em função disso. Esse aqui é um fator que mexe com as perspectivas de inflação, e a inflação mexe com as perspectivas de juros. A gente está, assim, há muito tempo esperando cortes de juros para que mais liquidez chegue para o mercado de criptoativos, né, para os mercados de risco, e então a gente monitora isso. E um outro fator também muito importante nessa formação de dinâmica de juros por lá vai ser basicamente os dados de inflação que serão divulgados na sexta-feira. A gente vai ter uma bateria de dados relacionados à inflação na sexta-feira, então a expectativa é que o que pode ser encarado como bullish para o mercado? PIB enfraquecendo, olha só que loucura, PIB enfraquecendo, isso mesmo, é um momento em que notícia ruim começa a ser notícia boa.
por mais confuso que isso possa parecer para uma pessoa que está chegando agora para entender essas dinâmicas, mas em um ambiente inflacionário, PIB pujante não é bom, então espera-se um arrefecimento no crescimento do PIB e um arrefecimento, é claro, nos dados da inflação em si. Então é isso que a gente espera, e aí quinta e sexta a gente vai com certeza ter movimentação no mercado em função desses indicadores que serão divulgados e que impactam as dinâmicas da maior economia do mundo e da moeda, que é ainda aquela mais utilizada, né, no comércio global, e então os juros ao dólar caindo serão um fator positivo e bullish para nós do mercado de ativos de risco. Então a gente monitora e vamos ver o que acontece na sexta-feira, torcendo para que uma conjuntura positiva aconteça para Bitcoin, criptos e ativos de risco, né? E eu quero aproveitar e deixar o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez, se inscrever, ativar o sininho de notificações para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. O canal passou de 22 mil investidores acompanhando as análises, agradeço a todos vocês. Faça parte você também da nossa comunidade que está crescendo agora em um ritmo acelerado. O canal parece que está, sei lá, exponenciando. Tem hora que parece que é isso que está acontecendo. Então, junte-se a nós que a gente está fazendo grana e, caras, isso é só o começo, certo? Não perca tempo. E olha só, cara, isso aqui é sobre a dinâmica aí da MTGOX, que vai despejar lá despejar não, acho que é exagero dizer isso. Eles vão ressarcir lá os credores, né, dos bitcoins que ficaram presos desde que foi decretada a falência da corretora lá em 2014. E eu achei isso aqui um fato assim, muito interessante. Isso aqui é sobre governos, né? De acordo com a lei japonesa, os credores da MTGOX terão direito aos seus bitcoins correspondentes a um valor de $483, que era o valor que o Bitcoin tinha lá em 2014, quando ocorreu a falência da corretora, e aí uma grande quantidade de BTCs ficaram presos, né? Os Bitcoins dos clientes ficaram presos aí, enfim, dentro desse processo de falência que já tem 10 anos que está rolando, e de tempos em tempos surge o fantasma da MTGOX falando que que eles vão devolver esse montante de bitcoins para os credores, e aí esses credores vão vender, e o BTC vai derreter. E, mano, desde que eu cheguei pro mercado rola essa conversa aí. Inclusive teve um investidor do canal aqui que disse que antes mesmo do surgimento do Bitcoin já existia o fantasma da MTGOX que iam vender tudo, né? E, bom, se de repente essa dinâmica ela se confirma, né, aqueles 9 bilhões de dólares, que é o montante que hoje existe nesse processo da MTGOX, 9 bilhões de dólares em Bitcoin, cai para uma margem de 72 milhões de dólares que seriam pagos aos clientes, aos credores, né? E aí como é que fica essa situação? Para onde é que vai esse dinheiro? Fica com o governo? Né? Eu não acho isso certo. Eu acho que se você tem um ativo e esse ativo se valorizou lá ao longo do tempo, você tem que ter o seu ativo devolvido para você na integralidade. Você tem que receber o seu Bitcoin e não uma fração de Bitcoin, né? Isso representaria hoje o recebimento de 0,008 satoshis ao invés de um Bitcoin. Bizarro, né, caras? Vamos ver o que vai acontecer. Eu estava vendo aqui outros estudos, deveria até ter trazido nessa análise, mas tem aí alguns estudos apontando que esses bitcoins não serão liberados para os clientes todos de uma vez, isso aí vai ser liberado em pacotes, ou seja, a pressão para o preço do Bitcoin não vai ser toda essa que muita gente fica falando. Isso aí para mim é mais FUD do que qualquer outra coisa, né? FUD é Fear, Uncertainty and Doubt, que é medo, incerteza e dúvida, que em muitos momentos são narrativas criadas justamente para confundir os investidores no mercado. Acreditem, o mercado não é bonzinho. O mercado não quer que você ganhe dinheiro, você vai ter que superá-lo. E essa outra matéria que saiu no Cointelegraph está apontando para a gente, de acordo com os estudos do rapaz aqui, que eu esqueci o nome, enfim, ele é gringo, que essa pressão pode ser essa pressão de venda dos bitcoins da MTGOX pode ser muito menor do que aquilo que a gente imagina. Eu concordo com essa visão, tá? Até porque eles procuraram, entrevistaram grande parte desses investidores que têm direito a esses bitcoins, e eles possuem aquele tipo de perfil bitcoiner mesmo, muitos bitcoiners maximalistas, muitos mão de diamante, né, que é aquele investidor holder raiz que compra e não vende, né? Também outros fatores relacionados a
aos impostos por ganho de capital que serão cobrados desses caras, vocês imaginam? O governo não vai perdoar, né? Uma riqueza dessa sendo transferida ali, sendo movimentada, e o governo ali, olhando essa grana dando sopa, eles vão querer morder uma parte também. E pelo perfil dos próprios investidores, né, que, pô, imagina, o cara já tinha Bitcoin lá em 2014, eu confesso pra vocês que em 2014 eu não sei nem o que tava passando na minha cabeça, não sei nem com quem eu perdia meu tempo na minha vida, que eu não tava já pesquisando sobre o Bitcoin. Ou seja, são caras que em grande parte têm um conhecimento de mercado, investidores, muito maior que o nosso. Ou seja, eles sabem que a gente está prestes a viver uma bull run, eles sabem que se eles segurarem mais um pouco, os caras já esperaram 10 anos, não vão esperar mais 6 meses, mais 8 meses, mais um ano, para ver esse capital se multiplicando ainda mais, com Bitcoin, quem sabe, a 150, 200 mil dólares, vai saber. Então, eu também não acho que essa pressão de venda vai ser tudo isso não, tá? E a gente segue, olha lá, e o maior banco de Singapura, o DBS, disse que o Bitcoin é como um ouro digital. E ele recomenda que você deveria querer alocar pelo menos um pedacinho do seu patrimônio financeiro neste ativo, né? E aí é aquilo que a gente fala aqui direto, né? Pouco a pouco o setor bancário vai se rendendo ao Bitcoin, e essas leituras a gente já faz há muito tempo, né? Sim, o Bitcoin é o vencedor dessa disputa. E aí a gente entra na dinâmica de gráficos para fechar o vídeo, e como a gente pode ver aqui, o Bitcoin segue repetindo um padrão, né? Olha só. Ele, depois de 1.176 dias do topo anterior, lá naquele ciclo de 2017 para, na verdade, de 2015 para 2017, ele volta a retestar a máxima, né, do ciclo anterior, passa bastante tempo preso aqui, né? E aqui ele forma aquilo que pode ser considerado um topo de meio de ciclo, tá vendo? Muito similar ao que a gente está vivendo aqui agora também, 1.176 dias após a máxima que aconteceu lá no ciclo de 21, né, naquela primeira parte do ciclo, na real, né, que foi o topo de maio. Aí a gente forma aquilo que pode ser um topo de meio de ciclo naquela mesma região de topo de ciclo anterior, ou seja, uma similaridade muito grande acontecendo entre o ciclo atual e o ciclo de 2017, né, investidores? E esse estudo propõe que a gente ainda está longe da formação do topo final, que é marcado por essas bolinhas vermelhas aqui, tá vendo? Que seria mais ou menos aqui, assim, né? Então, muita coisa para acontecer ainda, e vários estudos aí ligando a gente àquilo que aconteceu a 2017 e que foi um ciclo muito, muito positivo para o Bitcoin, né? E nesse momento, no gráfico de 4 meses do BTC, basicamente a gente volta para retestar essas máximas aqui que foram deixadas no ciclo passado, né? Olha só, como um suporte dessa vez, nesse momento aqui, ó, testando essa região como um suporte. Então, tudo que a gente está vendo, investidores, acontecer com os preços, apesar de muito emocionante e mexer com a nossa cabeça em alguns momentos, é tudo parte do game, tá tudo bem, pelo menos na minha leitura, né? E esse outro gráfico mostra pra gente uma relação do total 3 contra o Bitcoin, né? Que é o market cap das altcoins sem Ethereum contra o Bitcoin, e como a gente pode ver aqui, a gente está formando uma falling wedge, né? uma cunha de baixa com implicações de alta, em uma região que historicamente é um suporte, tá vendo? Em uma região de suporte, olha o topo que foi deixado dentro desse nível, mais um topo dentro desse nível, mais um fundo dentro desse nível, mais um topo dentro desse nível, outro fundo aqui, ó, dentro desse mesmo nível, né? O que pode representar o gatilho para o início de um movimento de recuperação nas altcoins, caras. Já pensou? Eu acho que isso tá para acontecer. A tendência é que nos próximos meses, quem sabe até daqui para frente aí no ciclo, a gente vai ver as altcoins tendo performances melhores que o próprio Bitcoin. E esse movimento de ontem acendeu novamente essa expectativa, né, por movimentos ascendentes e maior valorização por parte do mercado de altcoins, que está se recuperando hoje, tá vendo? Olha só. Um cenário interessante ainda, que nada assim tão empolgante, mas a gente tem uma grande maioria das altcoins do mercado se valorizando, ainda que na semana, não está sendo uma semana ainda positiva, né? Mas ainda temos muitos dias ainda até o fechamento dessa semana. Quando a gente olha o ano, a gente vê claramente que o capital ele não rotacionou para as altcoins de menor market cap ainda, né? Como a gente pode ver aqui, ó, deixa eu até mudar a cor disso aqui.
O mercado ainda tem grande parte do capital circulando nas altcoins de maior capitalização, tá vendo aqui, ó? Quando a gente divide esse painel aqui em cima, a gente olha, é aqui em cima que a gente tem a maior parte dos quadrantes verdes aqui, né? Das criptos que estão em um cenário de valorização. Só que esse capital que hoje está concentrado aqui, à medida que o ciclo for avançando e a gente mergulhar para dentro da bull run, esse capital vai começar a migrar para essa parte de baixo aqui, ó. E é isso que vai fazer as altcoins pularem igual pipoca na panela, né? Na hora que essa parte de baixo aqui começar a ficar verde também, né? Então a gente vê claramente aqui um fluxo de capital, né? A gente sempre fala disso. O capital primeiro começa nos projetos, nas criptos maiores, para depois ele ir chegando lá nas criptos menores, né? E é isso o que vai acontecer novamente, né, investidores? E olha lá, o Bitcoin já subiu mais um pouquinho aqui ao longo da análise, 2,54% de alta, né? O BTC se apoiando muito próximo ali da média de 200 do diário também, né? Ou seja, mais um indicador muito poderoso, um suporte muito difícil de ser vencido, né? Aqui na casa dos 57.600 dólares, com o Bitcoin sobrevendido, né? O Bitcoin sobrevendeu ontem. Ontem o Bitcoin chegou a fazer 25 pontos no RSI, caras. Olha isso. Olha quanto tempo que a gente não viu o Bitcoin atingindo essas margens, né? Nesse ciclo, quando ele fez isso, ele estava 15 mil dólares aqui e depois ele estava 25 mil dólares aqui. Ou seja, a região dos 60 mil dólares, ali 58, 59, 60, 61, 62, pode ser a região de 15 mil dólares, a região de 25 mil dólares acontecendo desta vez, né? E a gente vai seguir em frente, vou fechar o vídeo agradecendo mais uma vez vocês que chegaram até o final aqui comigo, vou pedir para não esquecerem de deixar o like e convidar quem chegou aqui pela primeira vez se inscrever para que você siga com a gente durante este ciclo. Um abraço a todos e até uma próxima análise. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.